No vídeo de hoje, a ata da Assembleia Geral Ordinária e primeiro culto administrativo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, realizada em 3 de janeiro de 2019. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Aos 3 dias do mês de janeiro de 2019, às 19 horas, foi iniciada a Assembleia Geral Ordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, no Templo Sede, situado à Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, havendo sido presidido pelo pastor Ailton José Alves, brasileiro, casado, ministro do Evangelho, iniciando-se com o cântico dos hinos 198 e 471 da harpa cristã, a leitura bíblica na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 16, e uma oração. Havendo sido alcançado o quórum exigido pelo Estatuto da Igreja, deu-se início aos trabalhos administrativos, sendo chamado os nomes dos membros relacionados para a suspensão da comunhão, havendo os integrantes das respectivas comissões de aconselhamento acusado a sua presença. Em continuação, o senhor presidente perguntou se a igreja aplicava a suspensão da comunhão aos membros cujos nomes foram chamados, deliberando-se tal medida por unanimidade. Em seguida foram chamados os nomes das pessoas relacionadas para a reconciliação, havendo as comissões de aconselhamento acusado sua presença. Após o pedido de perdão por parte dos que foram encaminhados à reconciliação, a Igreja os reintegrou à comunhão, concedendo-lhes o perdão por unanimidade. Em continuação dos trabalhos, enquanto era entoado mais um hino, foram recolhidos dízimos e ofertas para o provimento da obra do Evangelho. Em seguida, foram chamados os nomes das pessoas relacionadas para a aclamação, havendo os componentes das respectivas comissões de aconselhamento acusado sua presença. Havendo sido apresentados, a Igreja aprovou por unanimidade a admissão dos novos membros por meio de aclamação. Prosseguindo a ordem dos trabalhos, foram chamados os nomes das pessoas relacionadas para a confirmação de pedido de perdão, tendo todas sido perdoadas pela Igreja. Seguindo a ordem do dia, conforme edital de convocação, o pastor presidente concedeu a oportunidade ao pastor Samuel de Oliveira, brasileiro, casado, ministro do Evangelho, o qual passou a apresentar à Assembleia os nomes dos ministros indicados para a composição da diretoria da Igreja nos termos do artigo 76 do Estatuto para o exercício do mandato pelo período de 1 ano, conforme o previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo 76, retrocitado, os quais, sendo submetidos à Igreja, tiveram os seus nomes aprovados por unanimidade, ficando a referida diretoria assim composta: pastor Ailton José Alves, brasileiro, casado, ministro do Evangelho, Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, presidente por tempo indeterminado nos termos do artigo 75 do Estatuto, e para o período de 1 ano, nos termos do Estatuto vigente, com início em 5 de 1 de 2019 e finalizando em 4 de 1 de 2020, vice-presidente, pastor Ailton José Alves Júnior, brasileiro, casado, ministro evangélico. Rua Santo Elias, 433, 1901, Espinheiro, Recife, Pernambuco. Primeiro secretário, pastor Luiz Mário Soares de Oliveira, brasileiro, casado, ministro do Evangelho. Segundo secretário, pastor Isaac Pedro da Silva, brasileiro, casado, ministro evangélico. E primeiro tesoureiro, pastor Oscar Dantas Soares, brasileiro, casado, ministro evangélico. E segundo tesoureiro, pastor Eliel Albuquerque de Aguiar, brasileiro, casado, ministro evangélico. Terceiro tesoureiro, pastor Joabe Fortunato dos Santos, brasileiro, casado, ministro evangélico, sendo empossado incontinente, nada mais havendo a tratar, às 20h10, foi encerrada a reunião da qual, para constar, lavrei a presente ata que subscrevo e vai assinada pelo senhor presidente. Recife,
3 de janeiro de 2019. Assinatura de Pastor Ailton José Alves, Ailton José Alves Júnior, Oscar Dantas Soares, Joabe Fortunato dos Santos, Luiz Mário Soares de Oliveira, Isaac Pedro da Silva e Eliel Albuquerque de Aguiar. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.